Querido e amado Pai, mais uma vez podemos lhe agradecer pelas oportunidades que sempre nos oferta, por tudo aquilo que o Senhor tem nos possibilitado aprender, tudo aquilo que o Senhor nos tem doado, todo o seu amor, todo o seu carinho, de forma que tudo aquilo que a vida nos traz, podemos sim enxergar a sua bondade, a sua justiça a nos favorecer. Que possamos na noite de hoje estarmos com os nossos corações com um desejo verdadeiro e sincero de nos aproximarmos dessa compreensão e trazermos esse Pai de bondade presente junto conosco a nos facilitar ainda mais todos os aprendizados que necessitamos. Fique conosco, Senhor, sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre os ensinamentos trazidos por Jesus através de uma parábola. E a parábola de hoje é a parábola dos trabalhadores da vinha ou dos trabalhadores da última hora. Essa parábola ela se encontra em Mateus 20, do versículo 1 ao 16. E a gente também consegue ver essa parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, e coincidentemente também está no capítulo 20. Eu vou lê-la, porque ela não é muito extensa, mas é porque seria interessante que a gente tivesse apesar dela ser bem conhecida, tê-la bem em mente agora, porque a gente vai conversar sobre alguns detalhes trazidos dentro dessa parábola, a maneira como Jesus a narrou, e aí é interessante que a gente releia agora. Vocês me dão licença, então? Eu vou dar uma lida aqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que lhes teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E recebendo eles, murmuravam contra o pai de família, dizendo:
Esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor? Mas em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não fiz injustiça. Não acertastes comigo 1 moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Ok? Todo mundo relembrou, né? Então, quando a gente ouve essa parábola, o primeiro pensamento que nos vem é que há uma certa incoerência desse pai de família, né? Porque ele sai contratando trabalhadores e, na hora de fazer o pagamento, ele faz um pagamento sem distinção daqueles que chegaram primeiro, daqueles que chegaram depois, de quanto cada um trabalhou. O que eu acho interessante é que nós olhamos essa posição deste pai de família como se ele estivesse fazendo ou cometendo uma injustiça, que ele não estivesse sendo correto no procedimento que ele escolheu adotar para com os trabalhadores. Só que, quando a gente quando a gente para fazer esse pensamento, ou quando esse pensamento chega, a gente nos coloca na situação daqueles primeiros trabalhadores que foram chamados, não é? Aqueles que, poxa, chegaram lá cedo, começaram a jornada de trabalho cedo, começaram a trabalhar e ficaram lá cumprindo uma jornada extensa, segundo o que falam, até no calor do dia. E os demais foram chegando depois, aqueles que chegaram até quase já no final do dia, e receberam o mesmo valor. Realmente, se a gente for olhar dessa forma, a gente não consegue entender muito bem o porquê desse pai de família, como é colocado no texto, né? Agir dessa forma. Mas aí a gente precisa expandir um pouquinho mais o nosso olhar e o nosso entendimento. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender em que contexto isso tudo aconteceu, né? Quando fala a primeira hora, a gente imagina assim, que são as primeiras horas em que o dia nasce, né? O sol nasce 6 da manhã. Então, as primeiras horas, os primeiros trabalhadores estavam lá, 6 horas. Depois, a terceira hora, vamos dizer, umas 9 horas da manhã. Depois vai indo, sendo que os últimos que foram chamados já estava praticamente no final do dia. O dia já estava assim terminando. E eles foram convidados e ainda assim aceitaram o convite e receberam o mesmo valor. Quando a gente para pensar se isso é justo ou isso não é justo, a gente está olhando apenas um aspecto. A gente está olhando apenas aquilo que, para nós, no hoje, enquanto matéria, enquanto mundo material, nos incomoda por não estarmos entendendo o que se passa na cabeça desse pai. Esse pai de família que é o dono da vinha. Mas aí a gente tem que expandir bem esse olhar e pensar no seguinte: se nós entendemos que esse pai de família é o nosso pai maior, é Deus nosso pai, significa dizer que o olhar que ele tem para cada um de nós é diferenciado. Diferenciado porque ele ama mais um do que o outro? Não.
O pai ama indistintamente todos os seus filhos. Só que ele sabe em que momento da vida cada um dos seus filhos se encontram. Bom, se ele sabe em que momento da vida cada um dos seus filhos se encontram, ele sabe como cada um dos seus filhos trabalha, ok? Se vocês repararem, deixa eu ver se eu vou achar rapidinho. Houve um convite de maneira um pouco diferenciada na hora em que os trabalhadores foram convidados. Os primeiros convidados, eles foram convidados já tendo claro e acertado que eles receberiam uma moeda pela jornada, lembra? Já quando ele começa na terceira, na sexta hora, na nona hora, ele já não coloca mais o valor do pagamento. Ele simplesmente diz que ele diz assim, vos darei o que for razoável. Quando chega nos últimos, esses que já faltavam quase 2 horas ou até menos para terminar a jornada de um dia de trabalho, né? Porque naquela época se trabalhava enquanto existia a luz do sol. O sol foi embora, não se trabalhava mais. Então, já no finalzinho do dia, não se tinha muito tempo mais para se trabalhar. E esses últimos que foram convidados, ele simplesmente falou para que eles fossem para a vinha dele. Não combinou nada também. Aí a gente tem que buscar compreender por que disso. Os primeiros que foram chamados, eles precisavam ter muito claro para eles o que eles receberiam. Porque eles estavam ali aguardando esse convite para trabalhar, porque eles necessitavam desse trabalho por diversas questões, certo? Porque tinham família para cuidar, porque precisavam pagar contas. Eu estou falando já trazendo para o nosso dia a dia, né? Mas com certeza naquela época também se pagavam contas e tributos e coisas e tais. Só que o que diferencia cada um desses trabalhadores é que tipo de trabalho cada um tinha a oferecer. Então, eu vou à busca de um trabalho porque eu necessito do dinheiro, do salário, para que eu possa me manter. Alguma coisa errada aí? Nenhuma. Todos nós fazemos isso. Todos nós precisamos. Nós temos as nossas necessidades materiais, porque estamos vivenciando num mundo material, e precisamos ter, sim, esses recursos. Não tem nada de errado aí. Só que cada um desses trabalhadores teria algumas justificativas diferenciadas para ali estar. O que acontece é que nós, enquanto simpatizantes da doutrina espírita, conseguimos ampliar um pouquinho mais o nosso olhar. Conseguimos enxergar um pouquinho mais do que as nossas necessidades materiais. Então, quando nós pensamos em ter um trabalho, nós buscamos, sim, ter os nossos recursos para mantermos as nossas necessidades materiais, mas nós podemos expandir um pouquinho mais, entendendo que esse trabalho, ele não vai nos ser útil apenas para a nossa sobrevivência. Ele tem para conosco, esse trabalho, uma proposta que vai muito além disso. Se a gente parar para pensar, todas as parábolas, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, ele sempre falava de um futuro. Um futuro onde nós teríamos a felicidade de encontrarmos
o reino dos céus. Esse reino dos céus, ele não é comprado. Então, quando a gente vai em busca de um emprego, buscando um salário, a gente não está buscando comprar o reino dos céus com aquilo que a gente vai receber. Então, se a gente conseguir, voltando a falar, expandir esse entendimento, a gente vai pensar que a gente tem condição de entender que hoje nós não somos só essa matéria. Nós temos uma outra vida que se soma a essa, porque elas estão unidas, unificadas. Jesus propôs para que a gente buscasse esse reino dos céus, mas esse reino dos céus, ele deveria estar em nós, não fora de nós. E este reino dos céus, para ser encontrado, para ser reconhecido, nós teríamos que estar enxergando nas nossas propostas com as nossas atividades, com tudo aquilo que a gente decida fazer, agir, em comunhão com isso. Deixa eu ver se eu... Se hoje nós já sabemos que não nos é tão benéfico expandirmos apenas o nosso entendimento, o nosso conhecimento, intelectualmente falando, é porque a gente sabe que o nosso progresso enquanto ser, ele vai não só dessa parte intelectual, mas também da parte moral, que vai nos trazer também um progresso espiritual. Esse progresso que nós buscamos, que é esse futuro que Jesus falava, em que todos nós vamos alcançar um dia, ele fala da nossa evolução. E a nossa evolução, ela não acontece apenas com o nosso desenvolvimento, com o nosso progresso intelectual. Ele vai acontecer com o nosso progresso moral também, que unidos vão nos fazer evoluir. Todos os espíritos que nós conhecemos, que nós podemos dizer que são espíritos mais evoluídos, eles desenvolveram não só os seus aspectos intelectuais, mas também e principalmente os seus aspectos morais. Então, hoje, para que a gente consiga entender uma visão também mais espírita essa parábola, a gente tem que entender que o olhar desse pai de família para com cada um desses trabalhadores não se limita, não está apenas nesse olhar dessa vida, dessa existência. Cada um de nós vai se desenvolvendo, progredindo, crescendo ao seu tempo, da sua forma, vivenciando suas experiências, tendo as suas formas de lidar com as situações que a vida traz, e cada um de nós vai tendo condição de caminhar rumo a esse progresso, rumo a essa evolução da sua maneira. Se nós olharmos só nessa parte material, a gente vai se sentir, sim, injustiçado, vendo que o outro está recebendo mais, tendo trabalhado menos. Mas esse pai de família, ele não estava preso, ele não estava limitado a esse olhar do tempo de trabalho, e sim na qualidade do trabalho. Que trabalho foi realizado por cada um desses trabalhadores? Porque se a gente for bem sincero, bem realista, bem verdadeiro,
a gente vai se perceber em muitas vezes, na realização dos nossos trabalhos cotidianos, rotineiros, muitas vezes nós o realizamos com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, com muita alegria. Mas não são todos os dias que são assim, são? Muitos de nós realizamos tarefas e trabalhos preocupados apenas em receber aquele valor, porque o que importa é que eu seja pago. Mas às vezes eu nem me identifico com o trabalho que eu faço. Às vezes eu nem gosto do que eu faço. Às vezes eu passo o longo da minha jornada de trabalho torcendo para que o tempo passe logo, me distraindo com conversas com outras pessoas, ou me distraindo vendo notícias no celular, ou indo tomar cafezinho toda hora. Gente, eu estou falando exemplos que não necessariamente vocês precisam se enquadrar, mas eu estou falando que em muitas vezes, em vários momentos, vamos colocar assim, da nossa vida, nós estamos realizando trabalhos sem estarmos conscientes da importância desse trabalho nessa nossa proposta de evolução, dessa nossa proposta de crescimento. Pode falar, Adriana. Roseli, eu acho que, bem, primeiro eu vou te comunicar que o Léo é que está como moderador porque a Cristina caiu, tá? Então é só a primeira coisa. Mas a segunda coisa, você ficou com um tema que vai deixar todo mundo com muita coceira. Eu acredito que todos aqui estão assim, porque você nos trouxe uma visão, já está nos trazendo uma visão que talvez nos leve a compreender melhor essa passagem bíblica, porque realmente é uma das passagens que mais nos leva à ideia de injustiça. E quando você nos colocou, já assim, de supetão, que a gente pensa na ideia de injustiça, porque nós pensamos, nós nos colocamos na posição dos primeiros, é uma realidade. Foi assim, um tapa na cara de todo mundo, porque realmente é o que acontece. Nós pensarmos que se a gente estivesse na primeira posição, a gente ficaria muito incomodado com essa ideia de que, apesar de termos trabalhado, do patrão, desse pai de família, ter nos dado, feito uma proposta e ele ter cumprido a proposta, ainda assim a gente se sentiria injustiçado frente aos outros. Isso também é um fato. Mas o que me incomodou agora, nesse início, foi quando você falou sobre qualidade do trabalho. Porque eu fico imaginando que mesmo esses, assim, os primeiros, os últimos, o pai, ele não escolheu as pessoas naquele momento, ele não escolheu porque ele sabia que iam dar uma melhor qualidade, porque senão ele também estaria fazendo uma distinção. Então eu fiquei um pouco confusa com essa ideia da qualidade do trabalho. Então, se você nos dar um pouquinho mais de substância nesse assunto, eu agradeceria. Ok. Para que a gente consiga entender essa atitude do pai de família como uma atitude justa, a gente tem que entender também que esse olhar desse pai é diferenciado. Lembra que eu falei? E para nós que entendemos a doutrina espírita e aceitamos a reencarnação, a gente consegue entender que aqueles que foram os primeiros a serem chamados são aqueles que já tiveram a oportunidade de vivenciarem algumas encarnações. Já estão vivenciando algumas encarnações e nessas encarnações estão ainda buscando o aprendizado que lhes falta, ok?
Quando Jesus trouxe essa parábola, ele não poderia falar ainda do espiritismo como a gente conhece, porque isso seria uma revelação para o futuro, quando nós já estivéssemos mais preparados para entender. Mas ele trouxe de uma maneira que a gente consegue conceber, só que, olha só, para nós que estávamos naquela época e para nós que estamos agora, a visão do pai que nós tínhamos naquela época e a visão do pai que nós temos hoje, ela se modificou bastante. O pai que nós conhecíamos naquela época, vivenciando naquele tempo, era um pai punitivo, mas era um pai que tinha o controle, era um pai que tinha o poder e que podia fazer o que quisesse. Não cabia julgamento nosso para com as atitudes que nós estávamos entendendo ser a de Deus. Então, Deus tinha toda a liberdade e direito de dividir e presentear seus filhos como ele bem quisesse, e de pagar salários diferenciados ou igualar todos os seus filhos da mesma forma. Então, é mais confortável se eu dissesse, ficaria mais confortável se eu dissesse assim, Deus, por amar todos os seus filhos, não diferencia nenhum. Então, resolve pagar a todos igualmente. Ok? Só que se a gente parar para pensar agora, nós que já somos pais ou que somos mães, a gente faz dessa forma? Às vezes até tenta, não é? Tem um filho que está fazendo aniversário, mas aí a gente quer agradar o outro também, para ele não ficar enciumado ou alguma coisa, aí a gente vai presenteia um com um presente do aniversário, e o outro ganha uma lembrancinha para não ficar se sentindo mal. Alguém já viu essa cena? Já fez alguma coisa parecida? Isso acontece, né? Então, eu poderia entender que esse pai aplica a sua lei, sua justiça, tratando todos os seus filhos igualmente. Porque ele os conhece, sabe do seu potencial, não teria problema nenhum estar pagando o mesmo salário a todos, se ele assim o desejasse. Só que, na verdade, a gente tem que enxergar que nessa parábola não se está falando apenas de um tempo durante um dia. Está se falando de um tempo que é além disso. Se eu tomar ao pé da letra, eu vou achar que tem alguma coisa errada. Eu trabalhei mais, eu devo receber mais. Ou, pelo menos, ele deveria pagar menos aos outros. Aí eu já me sentiria mais confortável, não é assim que a gente faz? Ah, peraí, tudo bem, ele pagou o que ele combinou comigo e pagou menos para os outros. Então, tá tudo certo, beleza. Então, a gente tem esse olhar, que é uma coisa um pouco pequena nossa, né? São as nossas invirtudes aí que falam mais alto. Quer dizer, se ele ganhasse menos, tá tudo bem. Eu vou ganhar o que foi combinado e os demais ganharam menos. Mas por que eu tenho que me preocupar com o que o outro está ganhando? Por que essa preocupação? Que diferença faz eu receber a mesma coisa que o outro se o outro trabalhou mais ou trabalhou melhor? Não importa. Porque nesse momento eu só estou comparando e só estou julgando aquilo que Deus resolveu agir, da maneira como Deus resolveu agir. Será que eu tenho condição de entender o porquê? Se eu ficar só na história, só na parábola, da maneira como ela foi contada, eu não vou conseguir expandir o meu raciocínio. E é aquilo que eu falei. Léo, você quer falar, né? Pode falar, depois eu retorno. Não, na verdade, só queria dizer que nós temos duas perguntas. Aí você pode dizer se você quer que eu fale agora ou se você quer terminar o seu raciocínio e depois eu faço as perguntas.
Não vejo problema, pode fazê-las. Então tá bom. A primeira foi da Claudine. Ela disse assim, ó, diante do momento atual de transição que a Terra está passando, podemos nós espíritas considerarmos trabalhadores da última hora? Porque convidados já fomos a várias encarnações, né? Então, Tudo depende do que você entende como sendo trabalhadores da última hora. Porque dentro do que foi trazido na parábola, trabalhadores da última hora são aqueles que já estão prontos, são aqueles que já sabem realizar o trabalho com mais dedicação, com mais consciência. Eu teria que saber se é essa a ideia que a gente está compartilhando. Se for isso, tudo bem. Só que muitos de nós ainda tem algumas questões, né? Lembra que eu falei que a gente se dói porque o outro está ganhando a mesma coisa. Isso significa que eu ainda sou aquele que ainda tem muito a aprender. Aquele que ainda não está com o seu intelecto ajustado às leis morais. Por quê? Porque o meu pensar, ele fala de conhecimentos, mas se eu não tiver integrando aquilo que eu conheço com a moralidade que eu já possuo, eu não consigo evoluir com uma certa... Eu vou falar a verdade, mas na verdade eu queria dizer com firmeza, de uma forma concreta e verdadeira. Porque não basta apenas que eu tenha alguns conhecimentos para eu seguir nesse caminho de evolução. Eu preciso estar interagindo com os meus sentimentos e tudo aquilo que faz com que eu haja não apenas com o meu racional, para que eu tenha o meu intelecto, os meus sentimentos, que é a minha moralidade, me ajudando a agir de uma maneira mais correta, a ter atitudes mais coerentes com o verdadeiro ser que eu quero ser, esse espírito mais elevado. Deu para entender? Se ela quiser perguntar mais alguma coisa depois, a gente continua. Você quer fazer a próxima, Léo? a próxima veio da Ilonka. Ela diz assim, uma vertente dessa parábola seria o não julgar? Porque se pensarmos bem, os trabalhadores que chegaram primeiro podem não ter conhecimento pleno de todos os fatos. Exemplo, na parábola, os trabalhadores da última hora explicam que estão ociosos porque ninguém os assalariou, e não porque não queriam. Essa justificativa, ela não diminuiria o incômodo, né? A insatisfação dos primeiros trabalhadores, porque no julgamento, como ela colocou, que eles fizeram, o entendimento era apenas relativo ao tempo trabalhado, à jornada que cada um executou. Só que todos vocês devem ter exemplos de pessoas que têm muita facilidade em aprender determinada coisa, e outras já nem tanto. Significa dizer que essa pessoa que tem facilidade em aprender, a dominar determinadas técnicas, ela num tempo menor, ela consegue produzir mais do que aquele que ainda não domina a técnica, certo? Nesse ponto, mesmo eu tendo a informação
de que essa pessoa só não foi contratada porque não tem emprego, eu ainda precisaria entender que ela recebeu o mesmo valor porque ela estava mais qualificada e produziu tanto quanto eu, que cheguei cedo. Para que as coisas ficassem bem claras, a gente teria que fazer assim, bom, esses que chegaram primeiro produziram tanto, os que chegaram um pouco depois produziram X alguma coisa, e o outro, e cada um tivesse esse levantamento do que produziu, para que cada um recebesse de acordo com essa produção. Porque não significa dizer que um dia inteiro de trabalho vai fazer com que esse trabalhador renda mais do que algumas horas de um outro. Tudo depende do foco, de como essa pessoa trabalha, de como ela realiza, de que qualidade é esse trabalho dessa pessoa, né? Então, esses trabalhadores, eles realmente não precisariam se incomodar. Primeiro que eles estavam recebendo o que foi acordado. Então, eles não teriam mesmo motivo para reclamar. Não teriam. E, segundo que eles, desconhecendo o porquê daquele chefe de família ter resolvido pagar o mesmo valor, teria que entender que é um direito dele. O nosso julgamento, até em termos de certa ignorância nossa, porque nós não alcançamos muitos entendimentos ainda, ele nos deixa falhos, porque se eu tivesse todas as informações, ainda assim não me caberia julgar, porque não sou eu que estou pagando. Primeiro isso, não sou eu que estou pagando. Quem está pagando, paga como quer e do jeito que quer. Então, eu simplesmente teria que aceitar, não ficar me revoltando. Ou ter um pensamento mais elevado, mais construtivo e buscar saber, poxa, aquela pessoa que trabalhou tão pouco recebeu mais. Como será que foi o trabalho dele? A gente se sente injustiçado, mas não tem a real visão dos fatos. Pode falar, Lívia. Apoio? Apoio. Duas coisas. Eu estou um pouco confusa, porque como eu estou fazendo a relação do chefe de família como Deus, todas as vezes que você está falando de produção, eu ainda volto para aquela história de Deus estar diferenciando seus filhos, entende? A segunda coisa que me veio na cabeça, talvez para eu entender a ideia da produção que você está falando, talvez fosse uma certa equivalência com a parábola do filho pródigo, que é a história do filho ter pego toda a sua herança, saído, e na hora que ele voltou, o pai o recebeu com festas, e o outro filho que ficou não tinha recebido a festa. E aí, a princípio, pareceu injusto, mas depois a gente entendeu que o filho que ficou, o tempo inteiro ele estava recebendo o amor do pai, e aquele que se foi, que estava perdido, retornou. Então, tem alguma relação, essa produção que você está dizendo, é a ideia de que aqueles que ficaram na última hora seriam aqueles que antes não puderam fazer o trabalho e quando puderam, fizeram com toda a dedicação, seria mais ou menos isso? Sim, sim, é exatamente isso. Se vocês pensarem que o pagamento, ele não se limita a vamos colocar assim, quando a gente pensa em pagamento, usando como referência um salário, um valor, que é o que nós, aqui, encarnadamente falando, recebemos, ele fica muito pobre de abrangência, ok? Porque a gente poderia até
expandir um pouquinho, ele pagou em libras, pagou em dólar, pagou em cruzeiros e sei lá o quê. Poderia fazer dessa forma. Já teria uma diferença. Mas o que eu tô buscando trazer para um entendimento é que o que ele pagou de maneira igual é aquilo que está reservado a todos. A questão da parábola não é o dinheiro que foi pago, porque o dinheiro que foi pago é esse reino dos céus que está destinado a todos os filhos do Pai. Entende? A questão da parábola não é o dinheiro, não é o pagamento. É o momento em que esse pagamento vai ser feito. Porque todos nós vamos chegar a ter este pagamento, esse prêmio maior, que é o reino dos céus. Só que cada um vai ter um tempo para chegar a ter esse merecimento. Quando eu falei de qualidade de trabalho, e não estou falando de quanto tempo, significa dizer que não importa quantas encarnações eu já vivenciei, importa como eu as vivenciei, o quanto eu já estou mais próximo desse reino dos céus, que é o meu destino e o destino de todos os filhos. Se eu ficar focando num pagamento em que eu me sinto injustiçado, eu não absorvo o que é o mais importante, que é o merecimento que todos têm de receber o reino dos céus no momento certo, que é diferente para cada um. O que diferencia aí é o momento em que cada um vai fazer jus a isso. Léo? Adriana? Quem é primeiro? Apoio. Eu não vi o dedinho dela, eu vi só do Léo. Né? Mas eu vi o seu dedo e não vi o dela. Fala, Adriana. Enquanto você estava explicando, me veio assim uma ideia, e aí talvez você só corrija todo o processo. Mas a gente percebe na passagem que o pai de família, não é ele que paga diretamente. Ele pede para os servos pagarem àqueles. E aí eu fiquei imaginando se esses servos não seria a vida. E no momento em que nós pensarmos assim, não foi o pai de família que pagou, foram as nossas ações, a nossa dedicação que levou o pagamento, entre aspas, para nós dentro do processo da vida. Seria um processo assim, um pouco semelhante? Sim, eu não entrei nesse aspecto, porque como a gente fica na parte da injustiça, eu estava tentando resguardar o pai. Eu estava querendo resguardá-lo, primeiro porque ele tem realmente o direito de fazer o que ele bem entender, certo? Só que como ele é um pai de justiça, um pai de bondade, e como as leis incidem em tudo, e ele não vai mudá-las porque elas são perfeitas, como ele é perfeito, eu estava tentando resguardá-lo. Mas o que você está trazendo realmente é por aí. O pai, ele não precisa fazer nada. Já está tudo certo. Ele sabe que cada um dos seus filhos vai receber o seu pagamento no final da sua jornada, que é de 1 hora, que é de um dia, que é de sei lá quanto tempo. Quem vai estar fazendo esse pagamento, quem vai estar fazendo a entrega disso, não é o pai propriamente, mas sim nós mesmos, enquanto nossos próprios observadores, naquilo que nós já estamos galgando, naquilo que nós já estamos conquistando. Se eu já estou entendendo como são as leis do Pai, que incidem em tudo, naturalmente, eu não tenho que ficar tomando conta da vida do outro. Se o outro trabalhou mais, se o outro trabalhou menos, se o outro ganhou mais, se o outro ganhou menos. Eu já teria que ter ultrapassado
essa barreira. Porque enquanto eu fico olhando o que acontece na vida do outro, eu não cuido de fazer o meu melhor. Que é essa minha proposta, que é esse o caminho meu de evolução para que eu chegue lá e receba aquilo que me é de direito, aquilo que já está reservado para mim. Ok? Fala, Léo. É porque o Argeu disse que ele queria fazer uma pergunta. Queria não? Quer, né, Argeu? É que lá no começo, Roseli, você estava falando sobre a natureza do trabalho, né? Porque na palavra não especifica, é só um patrão, né? Um senhor que contrata para a vinha. Mas aí você estava falando da consciência do trabalhador, da evolução do trabalhador, enquanto você está trabalhando. Aí me ocorreu o seguinte: você estava falando, a pessoa vai arranjar um trabalho para pagar as contas, os tributos, e, claro, ter uma vida melhor. Aí a pergunta é, quando estamos trabalhando para ter a consciência, eu trabalho só para o patrão ou trabalha para mim também? Né? E o ganho do trabalhador com o trabalho dele, mesmo que para um patrão. Não sei se era essa linha que você ia pegar. Por exemplo, eu trabalho para quem? Só para o patrão ou eu trabalho para mim também? Estou falando de mim para poder fazer a pergunta, né? Mas é generalizando. Que aí eu não fico só no foco da recompensa. Eu começo a ter um outro foco de benefício, de entender que não olhar para o outro, para olhar para si. Não sei, quando você começou a falar da consciência, não sei se era para isso aí que você queria levar. Se ajudou, beleza, se não, deleta. A nossa maior dificuldade é entender o nosso papel. Porque não importa o tipo de trabalho que eu realize. O que importa é se ele é uma ocupação útil. Entende? Cada um tem o seu lugar a ocupar. Cada um tem um trabalho a realizar. O próprio pai não para, não descansa, não deixa de criar. Então, o trabalho é uma lei divina. E a gente precisa entender que é através do trabalho que a gente evolui. E a evolução é tudo o que a gente deseja. Quando a gente fala, eu quero ser feliz, eu quero ser melhor, eu só tenho que pensar em como entender a proposta maior do Pai para comigo e a minha proposta com a vida. Porque eu posso achar que enquanto estou trabalhando aqui na matéria, eu realizo um trabalho, vamos dizer assim, meia boca, e está tudo bem. Porque no final do mês eu vou receber o meu salário, ele é suficiente para eu pagar minhas continhas e está tudo bem. Eu não estou me ajudando e eu não estou ajudando aquele que me contratou. Porque se eu não realizo o meu melhor, eu não reconheço o meu valor. E eu não contribuo para o crescimento da empresa em que eu estou, da sociedade com a qual eu convivo, daqueles que dependem de mim. Porque eu nem sou um bom exemplo. Entende? Então, quando você fala para quem, é sempre para mim. Porque é a partir de mim. A pergunta da Claudine com relação à transformação, né? O momento de transformação em que o mundo se encontra. De que maneira a gente pode contribuir para que essa transformação ocorra? Não é fazendo o nosso melhor? Não é o que nos cabe fazer o nosso melhor? Eu posso sim estar num trabalho que não me realiza por completo. Mas até que eu chegue a encontrar esse trabalho que me realize,
aquele que eu estiver fazendo, eu devo fazer com o maior cuidado, com o maior respeito, com a melhor dedicação que eu puder, com bom ânimo, com alegria, com gratidão. Porque é isso que vai fazer com que eu seja reconhecido como o trabalhador da última hora. Porque eu já estou realizando um trabalho consciente. E eu já tenho o direito de ser os primeiros. Porque eu já sei para onde eu quero ir. Como é que eu posso deixar de ser os últimos se eu ainda nem sei direito para onde eu quero ir? Trabalhar por trabalhar, ou trabalhar por obrigação, ou trabalhar para ganhar muito dinheiro, é uma opção? Sim, é uma opção. Mas se nós entendemos que essa vida material, ela é uma vida, não é bem provisória, mas ela é temporária, o que eu vou levar dessa minha experiência? Que aprendizados eu vou estar me favorecendo nesse meu crescimento, nessa minha proposta de evolução? Quando a gente reencarna, a gente não vem com uma proposta de ser milionário, de ser rico, ou até pode ter isso no caminho, mas ela não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é vir aqui e nos melhorarmos, aprendermos muita coisa intelectualmente, mudando nossos pensamentos, sabendo lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, ampliando as nossas e potencializando as nossas virtudes para que a gente tenha um crescer mais pleno. Eu acredito que a nossa maior dificuldade seja essa, não entender direito o que eu estou fazendo. Eu posso me reconhecer como qualquer um desses trabalhadores, em diversos momentos da minha vida. Mas eu escolho permanecer como os primeiros trabalhadores, como os últimos trabalhadores. Fala, Léo. Porque nós temos duas perguntas, e eu vou ler rapidamente duas considerações que foram feitas para a gente chegar na ordem só cronológica, né? A Lu falou que essa parábola toda é tudo uma questão de interpretação, né, dessa relação do trabalho. A Claudine diz que somente algumas passagens da Bíblia foram incluídas no Evangelho segundo o Espiritismo. Se essa passagem entrou, é porque eu acredito que seja um recado para os espíritas. Afinal, sendo a doutrina recente, acredito que ainda somos nós também os trabalhadores da última hora, bem como todos aqueles que se dedicam a uma causa de amor. Aí vem a pergunta da Denise. Pode-se dizer que uns precisam de mais tempo para aprendizado, enquanto outros o absorvem em menor tempo? Porque eu acho que se fizermos uma comparação com o trabalho no campo material, fica mais difícil de aceitar. Acho que temos que interpretar abstraindo a palavra trabalho. Mas é justamente o trabalho que dá todo o sentido a essa proposta de nós aqui estarmos. Porque se eu não... porque o trabalho, o que é? Eu estar agindo. Na verdade, eu até poderia tirar o trabalho, mas se eu tirar o trabalho, eu acho que o que melhor entraria ali seria o aprender a servir. Foi para isso que nós viemos, para aprender a servir, que foi o nosso maior exemplo dado por Jesus. Jesus veio para servir. E ele continua servindo.
Só que nós ainda não entendemos isso, que é servindo, que a gente se integra a esse todo. Cada um fazendo a sua parte de servir em comunhão, em solidariedade, em caridade, querendo verdadeiramente auxiliar, é que vai conseguir transformar alguma coisa. Se eu olho para o trabalho como algo que vai me dar destaque, vai me dar posição, vai me dar prestígio, ou vai me dar riqueza, eu estou olhando para um aspecto muito ilusório do que se trata o trabalho. O trabalho é me fazer reconhecer um trabalhador ombreiro do Pai. Nós devemos estar pensando, se é que nós queremos nos reconhecer como esses trabalhadores da última hora, como aqueles que já têm muito a contribuir. Aqueles que já podem verdadeiramente servir. Fala, Léo. Aí veio uma que veio no privado, né? Também existe, né? Acho que é complementando a que você disse agora, né? Existe também a possibilidade de estarmos julgando os trabalhadores como da última hora, porque não sabemos os trabalhos feitos por eles anteriormente. Nós não conhecemos o passado dos irmãos. Às vezes eles conseguem absorver melhor o aprendizado porque já vem se dedicando a isso há muito tempo. Sim, isso é possível. Até porque nós podemos, aliás, nós podemos não, nós devemos honrar todos aqueles que nos antecederam, aqueles que tiveram o conhecimento da Boa Nova, né? E que trouxeram além de Jesus, todos os apóstolos, Moisés e todos mais que nos antecederam, que nos auxiliaram. Eu não posso dizer que eles foram os primeiros, mas eles nos antecederam e eles trouxeram os ensinamentos que hoje fazem com que a gente consiga já seguir a passos à frente. Eu não tenho que buscar entender coisas que hoje já estão esclarecidas. Há muito tempo atrás, não se sabia se dizer, ou pelo menos a grande maioria, não conseguiria definir Deus. Eu sei que hoje ainda é difícil, não é tão simples assim, né? Mas hoje eu consigo pensar em Deus como esse Pai que me protege, que cuida de mim, que me ama, que me respeita, que deixa que eu utilize o meu livre-arbítrio e faça minhas escolhas para que eu direcione o meu aprendizado como eu achar melhor. Mas há um tempo atrás, a gente tinha essa imagem desse Deus muito diferente. Então, olha só, nós estamos já com alguns conhecimentos conquistados, graças a esses que nos antecederam. Jesus trouxe tanto ensinamento. Nós ainda temos dificuldades, é verdade, de vivenciá-los, mas nós compreendemos. É verdade que a gente está aqui conversando já há alguns minutos sobre essa palestra e a gente ainda continua pensando nas injustiças, né? Porque eu não estou conformado, né, ainda. Mas por quê? Porque eu acho que o que eu enxergo é toda a verdade. E não é bem assim. Eu ainda tenho muito a aprender. O que eu vejo no outro é aquele momento. Eu não sei da história de ninguém. Eu não sei o que o outro já vivenciou. Não é nem questão de quantas encarnações ele vivenciou, porque tem espíritos que conseguem seguir um caminho mais reto sem tanto desvios. Não são assim como eu, ou como algum outro que consegue se identificar, que
dar um monte de voltas até perceber que estava no caminho certo, para retomar o caminho. Então, tem alguns, sim, que precisaram de menos experiências ou menos encarnações para seguirem nesse caminho. Então, não é por aí. É só para dizer que não é olhando para o outro que trabalhou 1 hora que eu posso dizer que trabalho ele realiza e quem ele é, que tipo de trabalhador ele é. Então, para eu me sentir injustiçado, eu teria que saber tudo isso. Olha, eu recebi menos, mas realmente, olha só, ele trabalhou bem melhor. Ele conseguiu colher muito mais uvas do que eu. Ele amassou muito menos elas. A técnica dele é melhor do que a minha. Quantas vezes ele já fez esse trabalho? Não sei, mas não é isso que importa. O que importa é eu saber que eu não preciso cuidar do outro, porque Deus já cuida de todos nós. Se eu cuidar só da minha vida e fizer o meu melhor, perfeito, não precisa mais nada. Mas não, né? Eu me incomodo, porque o outro ganha mais, porque o outro isso, porque o outro aquilo. E aí eu deixo de enxergar essa proposta de crescimento e de evolução que eu tenho para comigo. O pai sabe disso, como a Adriana falou. Não é incumbência dele ficar preocupado quando que eu vou pagar esse ou aquele, sabe aquela folha de pagamento? Fulano recebe X no dia tal. Não, Deus não tem essa preocupação. Ele sabe, mais cedo ou mais tarde, fulaninho e fulaninha vão chegar lá também. Só que um é mais lerdinho, o outro é mais esperto, sabe? E eles vão chegar. Não tem problema. Só que a gente precisa se responsabilizar por isso e não se vitimizar, achando que Deus está privilegiando o outro. Ok? Fala, Léo. Tem mais 2 perguntas, mas vou dizer rapidamente uma coisa que passou aqui pela minha cabeça, né? Eu acho que cada geração acaba sendo um trabalhador da última hora, né? Jesus Cristo, na época dele, era o trabalhador da última hora, né? 100 anos atrás, Kardec era o trabalhador da última hora. Agora somos nós, daqui a pouco vai ser, né? Então, essa última hora, acho que ela vai sempre passando para a próxima geração aí, né? É uma verdade, mas se você enxergar assim, você se acomoda. Se você se enxergar como trabalhador da última hora, faça como ele, entende? Aproveite esse momento. Aproveite o momento dessa hora que é sua, de realizar o que você já tem condição de realizar. Não vá adiar para mais tarde, uma coisa que você já pode fazer hoje. Não, né? não. O que eu quis dizer não, eu entendi o que você falou, eu entendi. Eu só estou falando que esse modo de ver sempre vai ter os trabalhadores da última hora, porque a última hora ela é diferente para cada um. Se a gente pegar corredores, todos saem do mesmo ponto a largada e todo mundo sabe para onde vai chegar. Todo mundo chega ao mesmo tempo? Todo mundo pega o primeiro lugar? Não. Cada um vai no seu ritmo. Cada um consegue dar passos de um tamanho. Cada um tem uma velocidade. Alguns tropeçam, alguns se distraem, algum tem foco e vai direto. Então, isso aí é normal. Só que se eu quero chegar lá na frente e ganhar o primeiro lugar, adianta eu ficar olhando que o outro está trapaceando, o outro está, sabe, assim, não está com o tênis adequado, que essas coisas me desviam do que é o principal. É disso que a gente está falando. A parábola traz isso. A verdade que é o futuro do reino dos céus para que todo mundo vai chegar lá ao seu tempo, né? E que Deus é um pai de bondade e justiça. Fala, Léo. Agora eu vou fazer a pergunta do Francisco, né? Porque assim como quando ele está lá no Salão da Fraternidade, ele sempre deixa a contribuição dele, assim como todos que estão aqui, né? Hoje ele deixou uma também. Ele diz assim: no suceder das encarnações, as gerações herdam uma das outras. Então, não seria o salário o mesmo para todos, porque o grau de importância é o mesmo? Aqueles que estão na última hora não seriam aqueles que estiveram nas primeiras horas?
Se a gente quiser simplificar ao máximo, seria isso. Todos recebem igualmente porque todos são, aos olhos do Pai, todos são iguais. Nós é que não conseguimos enxergar assim, não é? Nós enxergamos as diferenças. Fala, Léo. Aí eu vou complementar com a pergunta da Cláudia Azevedo. Então, devo entender que para o pai não importa se trabalhou muito ou pouco, o importante é que fizemos bem a nossa parte? Para o pai não importa o muito ou pouco, porque esse muito ou pouco é muito relativo. O muito ou pouco para um, por exemplo, você consegue carregar um saco de arroz. Tem pessoas que carregam 5 sacos de arroz. Se eu carrego o meu saco e é o meu limite, eu estou trabalhando, dando o meu melhor. Aquele que carrega 5, se ele falar, só porque ele está carregando um, vou carregar um também, ele está deixando de fazer o seu melhor, porque ele tem força suficiente para carregar mais. Entendeu? Então, não dá para se limitar a esse aspecto apenas. Mas, não? Posso continuar? Bom, então, dentro do que a gente está conversando, eu sei que é complicado a gente se distanciar daquilo que para nós é uma realidade, né? Os nossos compromissos, a nossa rotina, as nossas necessidades, tudo isso é algo que tem um peso muito grande enquanto nós estamos aqui na matéria. Só que se a gente se limitar a analisar as coisas apenas sobre esse ângulo, apenas sobre esse aspecto, a gente vai perder tempo. Significa que eu não vou chegar lá? Não, eu vou chegar, todo mundo vai chegar, só que cada um dentro do seu tempo, que somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos. Todos nós aqui temos condições de fazermos o nosso melhor. O que é fazer o nosso melhor? É superar fulano ou ciclano? Não. O nosso melhor é fazer aquilo que nos compete fazer. Aquilo que eu já tenho condição de. Porque para que eu receba essa moeda e não me preocupe com mais nada, com o que está acontecendo ao meu redor, o que eu fiz, eu tenho que entender como sendo o meu melhor. Porque a cada vez que eu me desafio a fazer alguma coisa, eu percebo que eu ainda posso melhorar. Eu não conheço verdadeiramente qual é o meu potencial. Eu sei que eu tenho algumas qualidades, mas só quem nos conhece verdadeiramente é o Pai. Por isso ele sabe que em dado momento eu vou estar mais próximo dele, mais em comunhão com ele, agindo mais coerente com as leis que ele criou. Sair tentando fazer além do meu limite não é a proposta. A proposta é simplesmente me reconhecer, sim, um trabalhador da última hora. A última hora de eu deixar de ser quem eu não preciso ser mais. Um trabalhador com desânimo, um trabalhador revoltado, um trabalhador com preguiça, um trabalhador descontente, um trabalhador... Isso eu não preciso mais. Ah, mas como que eu vou fazer se onde eu trabalho tem fulaninho, tem um chefe, tem não sei o que atrapalha a minha vida? O outro é o outro. Sempre vai existir um outro
que vai estar ali justamente para isso, para te desafiar. Porque se todo mundo já soubesse aceitar o outro como o outro é, a gente estaria num mundo muito diferente do que nós estamos. É justamente porque a gente ainda não aprendeu a aceitar as diferenças que a gente acaba se machucando, se maltratando. Não tem porquê a gente continuar nesse processo. Então, o trabalho tem que ser olhado por nós de uma maneira diferente. A oportunidade que o Pai nos dá de nós estarmos nos reconstruindo, de estarmos servindo nessa proposta maior dele, de estarmos contribuindo para esse mundo melhor que a gente deseja ter, sendo um bom exemplo de um trabalhador, de um pai, de uma mãe, de um profissional, seja lá o que for, mas sabendo que eu estou fazendo o meu melhor. É simples, só que a gente dificulta, porque a gente está sempre se comparando ao outro, a gente está sempre olhando o que acontece com a vida do outro, mas é com a minha vida que eu tenho que ter atenção, é com a minha vida que eu preciso, é da minha vida que eu preciso cuidar. O Pai vai continuar a nos amar exatamente como estamos, mas Ele nos enxerga nesse nosso potencial, naquilo que a gente pode vir a fazer sim, um dia, quando a gente se determinar a isso. Então, eu acho que está na hora de a gente aceitar esse convite. Vamos trabalhar na vinha, vamos trabalhar para auxiliar essa humanidade, porque tudo que nos chega, tudo que a vida nos traz e nos oferta, é porque a gente já tem condição. Tudo é simples? Não, tem muita coisa complicada, muita coisa que a gente ainda não entende. Mas isso não impede que a gente continue buscando essa melhor realização das coisas, trazendo para nós um sentimento de realização, um sentimento de pertencimento. Eu estou ocupando o meu lugar, eu faço diferença na vida do outro e nesse contexto todo, de tudo que está acontecendo. Eu não preciso ficar me cobrando, eu não preciso ficar exigindo nada de mim. Eu só preciso olhar para mim e ver que eu ainda posso melhorar. Eu ainda posso fazer um pouco mais. E serenar se ao meu lado tiver alguém que faz muito mais do que eu. Não deixando que isso me traga revolta, me traga sofrimento, me traga descontentamento. Essa parábola é um alerta para a gente estar com esse olhar mais de reconhecimento, de autoconhecimento, para estar construindo aquilo que a gente já tem condição de construir. As mudanças, as reformas, tudo aquilo que depende de nós fazermos. Alguém mais quer perguntar? Nada, né? Gente, o que eu tinha para trazer com relação a essa parábola era isso. Esse entendimento de que o convite do Pai está aberto o tempo todo. Ele nos convida o tempo todo a fazermos parte da sua obra. A gente já faz, tá? A gente já faz. Só que Ele quer que a gente tenha consciência disso. Que a gente se comprometa. Que a gente faça as coisas sabendo por que está fazendo. Não porque tem que fazer. Não porque é obrigado a fazer. Não porque não tem escolha. Porque isso a gente sempre vai ter. Simplificando. Trazendo leveza para as coisas. Era isso. Então, espero que alguma coisa do que foi trazido
ajude a gente a refletir, ajude a gente a suavizar. A gente está vivendo momentos difíceis, a gente está vivendo momentos conflituosos, mas a gente nunca pode esquecer que a gente tem um Pai que está ali, de olho em tudo, e que não desampara ninguém. É só a gente estar desejoso de aceitar esse convite e ficar ao lado dele, trabalhando junto. Tá bom? Eu vou pedir pro Léo fazer uma oração e eu agradeço muito essa oportunidade, mesmo de verdade. Espero que a gente tenha condições de pensar melhor nas coisas que a gente permite que nos afetem, tá? Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, queremos agradecer imensamente por este momento de aprendizado, momento de compreendermos o chamado que o Senhor nos faz há 2000 anos, que podemos cada um nesta noite ter compreendido que todos nós somos parte da última hora, todos nós somos convidados o tempo todo para continuar até a criação, ó Pai. Então, que o Senhor possa abençoar cada lar de cada um que estão assistindo essa palestra neste momento, que o Senhor possa visitá-los, levar todo o conforto, toda a esperança, toda a fé necessárias para esses dias atuais. E que possamos jamais perder a nossa vontade e nossa capacidade de trabalhar, seja qual o trabalho for em Tua messe, ó Pai. E que possamos, nessa noite, ter a certeza de que somos todos Seus filhos e somos muito amados e é sempre nos dado uma chance de recomeçar. Fique conosco hoje e sempre, como sempre o Senhor está. Que assim seja.